Fala galera, professor Moisés Sky em uma mega aula hoje sobre ponte de Wheatstone. O que é uma ponte? O que acontece nela? Para que ela serve? Iremos ver tudo hoje nessa mega aula aí para o Colégio Prisma, segundo ano do ensino médio. Vamos lá galera! Seguinte, esse carinha, esse Wheatstone, né, ele criou um circuito que é um quadrilátero, na verdade, com 4 resistores, um deles é variável, né? E variando uma dessas resistências, né, no resistor variável, esse circuito ele poderia ficar em equilíbrio e determinar uma resistência desconhecida. Isso ele chamou de ponte. Ponte é um circuito que é um quadrilátero, no qual ele variando uma das resistências, esse circuito ficaria em equilíbrio e eu poderia achar uma resistência desconhecida. O que é interessante? Quais são as condições da ponte? Eu tenho 2 tipos de ponte. Na verdade são 3, né? A ponte de Maxwell também, mas essa não veio muito ao caso aqui no ensino médio, mas no ensino superior. Mas para nós aqui são 2 somente. A ponte de Wheatstone, em homenagem a ele mesmo, e a ponte do fio, que nada mais é que uma ponte de Wheatstone, só que em vez de ter 4 resistores, vão ter 2 resistores e um fio retilíneo dividido em 2 partes, mais ou menos. Beleza? Vamos falar da ponte de Wheatstone e depois da ponte do fio. A condição para ambas as pontes, para ela ficar em equilíbrio, esses 2 circuitos, é que o medidor no meio, que pode ser um galvanômetro, um voltímetro, um amperímetro, ele não pode ter corrente elétrica e nem tensão, ou seja, não pode verificar nem uma corrente elétrica em amperes, nem uma tensão em volts. Por que eu coloquei o galvanômetro nos 2? Porque o galvanômetro ele mede tanto corrente e tensão. Mas poderia ser um voltímetro, poderia ser um amperímetro. Se ele não acusar nenhum valor, a ponte está equilibrada, tanto a de Wheatstone como a do fio. Se isso acontecer, que a maioria dos exercícios ele vai pedir para você fazer isso, o elemento central aqui do meio não vai funcionar. E eu posso achar um desses 4 resistores, ou um fio aqui, ou um desses resistores no segundo tipo de ponte. Na ponte de Wheatstone, ele vai dar 4 resistores aqui, formando esse quadrilátero. E se você fizer o produto cruzado desses resistores, você pode achar um desses resistores. Por exemplo, vamos dizer que o R4 não tem o valor. Só usar a regra da ponte. R1 vezes R4, que eu vou chamar de X aqui, é igual a R2 vezes R3. Também eu posso fazer o processo contrário. Às vezes ele pode perguntar no exercício se a ponte está equilibrada, ou seja, se não acusa corrente ou tensão no galvanômetro. Para isso, eu faço o produto cruzado e eu vejo se a igualdade vai dar a mesma. Por exemplo, vamos dizer que aqui vale 3, aqui vale 6, tá? Aqui vale 2 e aqui vale 9. 3 vezes 6, 18. 2 vezes 9, 18. Opa, a igualdade está dando certo e realmente aqui não vai acusar corrente, não vai ter tensão, ou seja, o potencial aqui de cima e aqui de baixo é o mesmo, porque se o potencial é o mesmo, não tem diferente de potencial. Logo, o medidor elétrico, ou um resistor, ou sei lá, qualquer aparelho elétrico aqui no meio não vai funcionar. A ponte do fio nada mais é que uma derivação, uma característica derivada da ponte de Wheatstone. Você só vai trocar 2 resistores por 2 pedaços do fio, que eu chamei de L1 e L2. E de novo, se está equilibrado aqui, não acusar corrente ou tensão, eu faço o produto cruzado desses 4 elementos aqui. Eu posso, por exemplo, achar um pedaço do comprimento do fio, ou a resistência R3 ou R4 que estão ligados nesses 2 fios superiores. Geralmente a ponte de Wheatstone é um quadrilátero, mas a ponte do fio é um triângulo, assim, tá? Beleza? Com isso, nos 2 casos você tem que fazer o produto cruzado quando estiver em equilíbrio, ou seja, não acusar corrente ou tensão. E com isso eu vou ler um exercício para vocês, vamos resolver aí. Fica de olho! O arranjo de resistores da figura se chama ponte de Wheatstone. Escolhendo o resistor R adequadamente, podemos fazer com que não passe nenhuma corrente no resistor de resistência 5 ohms. Vai estar o circuito aí para vocês. Determine em ohms qual é o valor da resistência de R para que a corrente no resistor de 5 ohms seja nula. Bom, como vocês viram aí, ele está falando que no resistor central não tem corrente elétrica. Se não tem corrente elétrica, ele não funciona, né, cara? Logo, eu tenho uma ponte equilibrada, é a condição da ponte Wheatstone.
Muito fácil o exercício, cara. Quando a ponte está equilibrada, para achar o resistor desconhecido, o que eu falei para vocês? Só fazer a multiplicação cruzada. Então vai ficar 2 vezes 6 igual a R vezes 4. Tranquilaço, gente. 2 vezes 6 igual a 12. R vezes 4. Passa por 4 dividindo. R igual a 3 ohms. Só pode ser a letra B de bola. Beleza? Fica com Deus, uma boa aula, uma boa revisão, boa quarentena, fique em casa, meu Deus do céu, hein? Que a física seja você. Tchau.